Gente, eu já falei que várias vezes que eu amo ler, que eu sempre li muito. Nada mais justo, acho que a gente compartilhar e falar um pouquinho disso. Então eu pensei em alguns livros que marcaram muito minha vida de alguma forma e resolvi compartilhar com vocês esses livros para que, se vocês não leram ou não viram filme, que eu acho que todos eles têm filme, façam, leiam, vejam filme se não gostarem de ler, porque vale muito a pena, é uma mudança de mente, de vida, assim, depois deles. Então, é sobre isso que a gente vai falar hoje. Oi, meus amores! Tudo bem? Bom, como eu disse, vou falar de livros que marcaram a minha vida, que representam alguma coisa muito forte, que me fizeram pensar sobre coisas. Acho que livro tem que fazer a gente pensar sobre coisas, seja qualquer que seja o tema. Queria muito estar com eles aqui pra agarrar e ficar falando com eles, mas infelizmente esses que eu vou falar não estão aqui comigo. O primeiro livro que eu vou falar, ele representa uma parte da história muito triste também, mas que é muito de aprendizado, que é o Diário de Anne Frank. Todo mundo já ouviu falar, já fez uma prova, já viu um filme que falava sobre o Holocausto, que aconteceu durante a Segunda Guerra Mundial, que foi aquele genocídio que matou quase 6 milhões de pessoas entre judeus, homossexuais, deficientes físicos e mentais, que foi uma coisa tão forte, tão marcante, tão triste, né? Tão cruel que aconteceu. E o Diário de Anne Frank, ele traz uma visão de tudo isso muito diferente, que é a visão de uma pessoa que viveu o Holocausto de dentro, né? Que foi afetada por isso. Anne Frank era uma menina alemã, judia e vítima do Holocausto. O diário, ele começa trazendo a parte onde eles ainda podiam sair, onde ela ainda ia à escola, os pais saíam e trabalhavam. O pai da Anne Frank tinha empresas. E aí ele chega na parte onde eles são escondidos por uma pessoa dentro de um quarto onde que não se vê. Você chega, você não enxerga o quarto, por uma pessoa que resolve esconder para proteger aquela família. E ali naquele quarto eles ficam durante 2 anos escondidos. E no diário ela coloca os medos, as ansiedades, o que eles passavam, o que eles ouviam de notícias, o que eles comiam, o estresse de como era viver ali. É muito, muito, muito forte, assim. Você lê aquele livro porrada mesmo, sabe? Que você vira a última página, você fala, meu, que coisa, que incrível e que massa de história, assim, sabe? Que vem e dá um tapa na sua cara. Esse é o Diário de Anne Frank. É um livro que não é uma linguagem tão fácil assim de ler, porque é um livro de 1942, mas ao mesmo tempo é uma linguagem mais informal um pouco, porque é de um diário, né? Então, assim, se não leu, se não sabe quem foi Anne Frank, o que ela representa na história, façam. Pelo menos pesquisem a respeito, porque é muito demais, assim. É realmente uma porrada na cara esse livro. Um outro livro, eu chorei tanto, mas tanto lendo esse livro, é da mesma época do Holocausto, na Segunda Guerra Mundial, só que visto por um prisma totalmente diferente, que é O Menino do Pijama Listrado. O Bruno, que é o protagonista do filme, ele é filho de um oficial, de um comandante nazista. Então, se Anne Frank era judia sofrendo o Holocausto, Bruno era o filho do comandante nazista. E aí eles se mudam de Berlim, onde o Bruno amava morar em Berlim. Eles se mudam para um local que é do lado de um campo de concentração. Para ele é uma fazenda, que mostram para ele que ali as pessoas são felizes e vivem bem. E ele vai em busca de uma amizade, ele precisa de um amigo, ele precisa de alguém pra conversar e pra brincar. Ele é uma criança. E aí ele sai em busca dessa amizade e ele chega até a cerca, justamente a cerca pro campo de concentração, onde ele vê pessoas que vivem de pijamas listrados, de dia e de noite. Pra ele é um pijama listrado, apenas, né? Ele não sabia o que aquilo significava. E aí ele conhece o Shimu, ou Shimu, eu não sei como se pronuncia, que é um menino judeu de cabeça raspada, com as roupas listradas, que eram as únicas roupas que eles tinham pra usar, do outro lado da cerca. E aí começa essa amizade.
eu não poderia falar o final, que é o ponto auge da história, mas, meu, pelo menos assista o filme pra saber o que isso significa, porque acima de qualquer coisa, é uma história real. Assim, eu chorei no final desse livro como igual criança mesmo, porque é outro livro que é assim, um tapa na cara mesmo, sabe, de verdade. Então leiam, leiam O Menino do Pijama Listrado, assistam o filme do Menino do Pijama Listrado, que é demais. Por último, mas não menos importante, é um livro que mudou, assim, também a maneira de pensar sobre as coisas, é A Cabana. A Cabana é um livro que muita gente fala, É um livro que fala de Deus, não vou ler. enfim, se engana quem pensa que A Cabana é um livro religioso. A Cabana é um livro que fala de Deus, sim, que fala sobre amor, sobre amar e sobre aceitar as coisas como elas acontecem e principalmente a entender que você não tem o poder de julgar as pessoas. Basicamente, resumindo, fazendo uma sinopse muito resumida do filme, do livro, é um pai que perde uma filha durante um período que eles estão acampando na floresta, num local assim, e a filha dele desaparece e ela morre, né? E tem a suspeita de que ela tenha sido violentada e morta. E aí ele volta à cabana. Quando ele volta à cabana, depois que ele tá muito revoltado e, sabe, puto com a situação, puto com Deus, de como Deus deixou aquilo acontecer na vida dele, ele que sempre foi uma pessoa fiel a Deus, e aí ele volta e ele encontra Deus, o Espírito Santo e Jesus. E esse livro recebeu muitas críticas. Por quê? O Espírito Santo é representado por uma jovem oriental, a Sarayu. Jesus é um carpinteiro, só que ele é muito mais humano do que divino. O ponto auge, assim, é que Deus é representado por uma mulher negra. Então, esse livro recebeu muitas e muitas e muitas críticas da parte mais conservadora das religiões, por representar a Trindade, né, que seria o Pai, o Filho e o Espírito Santo dessa forma. As pessoas acharam um absurdo, só que esse livro vem e ele mostra um Deus que ele não julga e não distingue ninguém. Ele é um Deus, ela, né, representada por uma mulher negra, é um Deus que acolhe e que dá amor para todo mundo, independente dos erros que tenham cometido, que eu acho que é a imagem de Deus que todos deveriam ter em suas mentes. Então esse livro, assim, eu também chorei muito com esse livro. Ele é uma mudança de pensamento e de você enxergar as coisas muito incrível. Então eu recomendo que leiam esse livro, mas sem nenhum tipo de preconceito, nada, para que você absorva a essência desse livro, que é muito incrível. E, de novo, esse livro não trata de religião, ele trata de amor, que é muito diferente, tá? Então, comentem se vocês já leram alguns desses livros, se vocês gostaram, se não gostaram, se vocês acharam, se vocês concordam com as críticas que alguns deles receberam. Curte o vídeo, comenta, compartilha com os amigos. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e comentem também se vocês gostariam de ver mais sobre esse assunto aqui, que é um assunto que eu particularmente posso falar muito, que eu adoro, mas quero ouvir se vocês gostariam de ouvir mais sobre isso, tá bom? Um beijo!